Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou fazer uma maratona 24 horas de leitura. Sim, gente, eu já tava com essa ideia na cabeça há muito tempo. Tem muito tempo que eu queria gravar um vídeo me desafiando a ler durante 24 horas e vendo aí o que eu ia, conseguir ler em 24 horas, obviamente, dando prioridade às leituras. Hoje eu quero literalmente só deitar na minha cama e ler até amanhã. Então chegou o momento de fazer isso, porque o meu namorado não tá aqui, porque eu pensei assim, cara, quando ele tá aqui, eu quero dar atenção a ele, eu quero fazer algumas coisas junto dele, e aí acabaria não conseguindo dar esse foco das 24 horas, o máximo que eu conseguisse ler. Ele foi pra casa dele pra voltar lá, e aí eu pensei, pronto, agora é a hora, chegou o meu momento, e aí eu acabei separando 5 livros, sim, completamente louco da cabeça, insano, mas vocês vão me entender quando eu explicar. Mas antes de começar o vídeo, vá se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo às 18 horas, deixe seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrada em todas elas. E se você se interessar por qualquer livro que eu ler aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link, tá aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E se você gosta muito do Cobra Letrada, muito do canal, já é Cobra Letrada há algum tempo e quer apoiar um pouco além de apenas comentar e curtir o vídeo, considere tornar-se um apoiador oficial do canal. A partir de R$5 você já faz parte do nosso clubinho de leitura, que todo mês a gente lê um livro e debate, tem 2 debates por mês. Toda semana também tem sprint semanal, além de que todo mês também tem sorteio. Mas vamos ao que interessa, que é os 5 livros que eu vou me propor a ler durante essas próximas 24 horas. Hoje temos pauta, Rodrigo? Não temos. Mas a gente vem aqui pra conversar. O que acontece? Eu separei 3 livros aqui que eu definitivamente quero lutar pra conseguir ler. Os outros 2, se sobrar algum tempo, eu bem ingênuo, se sobrar algum tempo, eu vou pegar pra ler. Mas o meu problema é que os livros que eu escolhi são grandes, todos têm mais de 300 páginas, inclusive um tem mais de 400. Porém, a diagramação é super tranquila, tem bastante diálogo, as pessoas costumam falar com a leitura mais fluida, então tô apostando que pode dar bom. Então vamos lá. O primeiro que eu quero ler é Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, que é um lançamento, acho que foi o último livro que saiu dela aqui no Brasil. Todo mundo tá comentando, quero saber se é tudo isso. Também quero tirar a prova de que eu realmente gosto ou não gosto da Colleen Hoover, porque eu tive experiências muito boas com ela no passado, mas as últimas 3 leituras que eu fiz dela, eu não gostei nem um pouco, então isso aqui tá pra tirar a minha dúvida com relação a isso. O outro também é de uma autora extremamente hypada, que é Taylor Jenkins Reid. Quero muito ler Em Outra Vida, talvez, e chegou o momento. Essa aqui é a edição mais recente, da Record, porque antes tinha uma capa bem feinha, coitada, vou deixar aí pra vocês verem. Então, uma autora que já tive outras experiências que eu gostei demais, então estou com altíssimas expectativas pra isso daqui. E o outro é um que já falei até no vídeo de leituras que eu preciso fazer até o final do ano, que esse eu estou, na verdade, com expectativas lá em cima, que é Vergonha, da Brittany Cherry. Gente, eu sempre quis ler esse livro, mas eu não lia por conta da capa antiga dele, com o homem sem camisa na capa, porque eu tinha vergonha, literalmente, de ler na rua. Mas agora, com essa capa aqui, ficou muito mais fácil. E todo mundo fala que, apesar daquela capa, parecer, sei lá, ser de um livro hot, o livro vai te entregar depressão, tristeza e tudo mais. E é exatamente isso que eu gosto no livro. Então está aí. Só que esse aqui tem mais de 400 páginas. Será que eu vou conseguir? Não sei. Vou deixar pro João Vitor do futuro decidir e pra vocês verem também daqui a pouco, não é mesmo? E eu, com a minha cabeça completamente fora da caixinha, ainda estou pensando, será que eu vou conseguir ler todos esses 3 e ainda sobrar tempo? Se sobrar, peguei 2 aqui que ainda quero ler nesse vídeo, que é Nada a Declarar, da Karen McManus, acho que é assim que fala o nome dela, que é a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo. Esse aqui é um lançamento dela com essa capa incrível, maravilhosa. Eu amo muito essa capa aqui. E também é um livro grande. Eu acho que esse aqui também tem mais de 400 páginas. Tem mais de 400 páginas. Então, assim, completamente louco da cabeça. Eu já estou, assim, no início querendo flopar, não é mesmo? E o último livro que eu deixei aqui nessa lista, praticamente uma missão impossível, é Pedagogia das Travestilidades. Foi um livro que eu recebi recentemente do grupo Editorial Record. É um livro super curto, pelo menos um livro curto aqui nessa lista. É uma não ficção que vai aí tratar das vivências, das travestis no Brasil, aí nos últimos tempos. E é um livro que me interessa
gosto bastante, então coloquei aí porque eu queria ler já por agora. Então, se tudo der certo nessa Missão Impossível, também vou ler esse aqui nesse vídeo. Dito isso, vou correr porque agora, exata 13 horas, 1 da tarde, quero começar e ir até às 13 horas de amanhã. A few moments later. Alexa, que horas são? São 13. São 13 horas, exatas 13 horas, então vou começar a ler Uma Segunda Chance. Escolhi pra iniciar essa maratona um livro da Colleen Hoover porque, apesar de eu não ter tido umas experiências muito boas ultimamente, eu sei que a leitura dela é sempre muito fluida, muito fácil de ler, rapidinho e tal. Então vou começar por esse aqui. Será que vai dar bom? Veremos. 6 hours later. Gente, terminei este livro e eu tô muito surpreso, porque fazia muito tempo que eu não genuinamente gostava de um livro da Colleen Hoover. E veio aí, sabe? Esse livro aqui eu gostei bastante, porém, como todo livro dela, eu tive algumas ressalvas. Pela minha trajetória com a Colleen Hoover, eu já li muitos livros dela, eu sempre vejo que ela comete os mesmos erros. É muito rápido, tipo, muito rápido. Ela constrói uma atmosfera que é absolutamente caótica, complexa e tudo mais, e aí do nada, bum, ela faz isso aqui, ó, e tá todo mundo sorrindo. E uma outra coisa que eu odeio, e que ela faz com muita frequência, quando tem vários assuntos super importantes na história serem tratados, serem desenvolvidos, e ela prefere deixar esses assuntos de escanteio pra colocar cenas de sexo. Sério. Tem isso em Verity, um pouco, mas tem. Tem muito isso em É Assim Que Acaba, que eu acho que é um livro que tinha muito potencial, mas tem um exagero muito grande de cenas de sexo que não cabia real. E aqui, infelizmente, a gente caiu nisso também. Porém, né, do que se trata esse livro, se você nunca ouviu falar? Aqui a gente vai conhecer a Kenda, que é uma mulher que acabou de sair da cadeia depois de 5 anos que ela estava presa. E a gente entende que ela voltou para a cidade onde aconteceram as ações que levaram ela pra cadeia. Mas por que ela tava voltando pra essa cidade? Porque ela teve uma filha enquanto ela tava presa, né? Inclusive foi assim que ela foi presa que ela descobriu que ela tava, né, tendo um neném. E aí, obviamente, que ela não pôde ficar com a bebê e tudo mais. E ela agora tá morando com os avós, tá sendo criada pelos avós, né? A filha dessa menina, a filha da Kenna. E então ela tá indo pra essa cidade pra tentar pedir perdão pra essas pessoas, mas principalmente pra ver a filha. A menina nasceu prematura, então assim que, né, ela deu à luz, já levaram a menina, o bebê, pra UTI e ela nunca nem viu o rosto da filha e ela, né, ela sofre muito. A Kenna realmente é um personagem que, meu Deus do céu, sofre mais que a Juliette nessa história aqui. E acho que, inclusive por isso, e aí já começando a dar as minhas opiniões sobre a história, eu acho que é muito por isso que as pessoas consideram esse livro um dos mais sofridos da Colleen Hoover. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre isso, muita gente comentar que, ai, chorou horrores, se emocionou e tudo mais, e eu ficava, gente, será que é tudo isso? E eu falo pra vocês, é tudo isso. Principalmente se você for mulher, e mais ainda, se você for uma mulher que já teve algum filho, ou que está esperando um filho. Porque a questão da maternidade aqui é muito, 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 muito presente. Basicamente, todo o desenvolvimento da história é ao redor da maternidade. E todo esse sofrimento de nunca ter conhecido a filha, se desculpar por erros do passado. Mais do que todo mundo, na verdade, eu acho que ela se culpa muito pelas coisas que aconteceram, né? Mas, por exemplo, a cena dela vendo um vídeo da criança pela primeira vez na vida, cara, aquilo ali quase chorei, sabe? Os meus olhos ainda marejaram e eu fiquei com meu coração muito apertado, porque foi muito tocante, muito tocante. Realmente eu tava assim... Então eu senti o porquê das pessoas realmente terem chorado muito. E também tem várias outras partes aqui na história que vai fazer o leitor se emocionar e chorar e tudo mais. Também tinha ouvido bastante gente falar que era um livro sem plots e eu achei isso muito estranho, porque a Colleen Hoover, pra mim, apesar de muitos não funcionarem pra mim, mas ela ainda assim é meio que uma rainha dos plots. Toda a história dela tem uns plots completamente chocantes e bizarros. E realmente esse daqui, gente, não tem plot. Obviamente que vai ter um negocinho ali pra esquentar as coisas do meio pro final, mas aqueles plots absurdos que a gente tá acostumado com Colleen
Colleen Hoover, não esperem que aqui não vai ter. Mas não foi algo que me incomodou, muito pelo contrário. Foi um livro que eu gostei bastante. As minhas últimas experiências, como eu falei, de todas elas, essa aqui foi a melhor. Tem uma parte aqui também muito legal, que é a personagem principal, né, a protagonista, ela escreve cartas pro marido que morreu. Pro marido não, na verdade eles nunca se casaram. Pro namorado que morreu antes. E ela conta basicamente todo o sofrimento dela que ela passou durante esses muitos e muitos anos na cadeia. Inclusive do próprio dia em que tudo aconteceu pra ela ser presa. E essa carta a gente vai ler mais do meio pro final. E cara, isso aqui foi uma das coisas que mais me deixou triste na face da terra. Sério, todo o sofrimento e os detalhes que a Colleen colocou aqui, velho, foi muito triste, muito triste. Principalmente a última página da carta. Cara, aquilo ali me destruiu de verdade. Eu realmente nem entendo, né, pensando agora como que eu não cheguei a chorar de fato, mas eu tava muito quase, porque foi muito triste. Porém, a gente vai para as coisas que eu não gostei. Posso macetar? O primeiro é o romance. Pra mim não faz o menor sentido. Mais uma vez, a Colleen Hoover exagera no ponto do romance, sendo que pra mim, esse livro aqui funcionaria muito melhor se o romance nem existisse, sabe? Ou pelo menos existisse da metade pro final. Porque logo no início, ela já se apaixona pelo boyzinho, e ele também vai acabar se apaixonando por ela. Só que assim, já de cara tem quase uma cena de sexo. Tipo, assim que ela chega na cidade, e eu fico, pra quê? Eu achei aquilo tudo tão rápido. E aí, por conta de uma noite, que eles não sabiam nem o nome um do outro direito, eles já se apaixonam. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. E obviamente que é por conta desse rolo entre os dois logo de cara, toda a história vai se desenrolar depois. E eu não comprei isso. Então, pra mim, ficou faltando um buraco muito grande pra conseguir levar a história pra frente. Eu até gosto de cenas hot e tudo mais, mas nessa história aqui eu não achei nem um pouco necessária. Tem um momento do livro aqui que é um momento muito triste. Muito triste. Você tá, assim, desolado, destruído, e os personagens estão completamente com o psicológico super abalado. E aí, do nada, eles se olham e pensam, quero transar. Vamos transar? Gente, adivinha quem entrou no cio? Como assim? Como assim? Como assim? Vocês estão todos destruídos. E aí, do nada, vocês se olham. Vocês estão literalmente ainda chorando com a lágrima caindo aqui. Vocês se olham e pensam, vamos transar? Eu não tenho nem reação, eu não tenho nem palavra pra explicar o que eu senti quando eu li aquilo ali, sabe? Pra mim é muito bizarro. As cenas de sexo desse livro aqui são completamente descartáveis. Fora que o desenrolar da história também não me agradou tanto assim. Por quê? Assim, o final eu gostei até de como terminou tudo. Porém, a forma como as coisas se resolveram, entre aspas, não nem resolveram, como as coisas se desenrolaram, toda essa história é muito complexa. Até se a gente parar pra ver como seria na vida real, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, de como isso poderia ser resolvido. E aqui na história, a gente tem uma teia extremamente caótica. Literalmente, nas últimas 40 páginas, a autora deixa pra resolver tudo. Você não podia ter escrito um pouquinho mais? Foi preguiça? Foi tipo assim, já tá batendo 300 e poucas páginas, vou só escrever um negócio aqui rapidinho e pronto, acabou o livro? Que realmente a gente tava tratando, a gente tava lendo sentimentos e situações e comportamentos extremamente enraizados e muito fortes, pra que numa ação assim muito rápida, muito papapum, tudo mudasse. Não consegui comprar essa virada de jogo tão rápida assim, sabe? E apesar de o final mesmo eu ter gostado muito. Mas aí veio o epílogo, e pra mim o epílogo foi uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Nossa, eu realmente fiquei mais emocionado ainda. Até salvou um pouquinho isso daqui, mas foi como eu falei, né? Foi um livro que até me deu uma vontade de, literalmente, como o próprio nome do livro já diz, dar uma segunda chance pra Colleen Hoover, pra outros livros dela, né? Já que eu tava ali tão descrente conforme eu fui lendo as últimas coisas que ela tinha lançado, mas que ainda assim tem algumas ressalvas que me incomodaram um pouquinho. E aí, eu nem cheguei a falar as horas, né? Mas a gente tá falando aqui, ó, exatas 19h52, e eu demorei mais tempo do que eu imaginava lendo esse primeiro livro aqui, mas na verdade porque saiu o vídeo novo, inclusive vou até deixar linkado aqui, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu o vídeo de Todo Mundo Já Leu, Menos Eu, livros que todo mundo já
já leu em algum momento e eu ainda nunca li. Então vão lá conferir depois. E agora, né, eu tenho o restinho da noite, mais o dia de amanhã, né, até 1 da tarde. Eu acho que eu vou acabar conseguindo ler os 3 livros que eu me propus a ler inicialmente. Aqueles 2 extras, não sei se eu vou conseguir, não. Não vai não, amor. Mas agora eu vou pegar para ler Em Outra Vida Talvez, do Taylor Jenkins Reid, que é um livro que estou muito animado, porém já tô com um pouquinho de medo porque eu já vi bastante gente falar mal, de que esse é o pior livro da Taylor, a história não é tão boa quanto as outras. Vamos ver, estou com expectativas um pouco altas. 6.5 hours later. Galera, são o quê? 2h20 da manhã. E eu terminei Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu gostei de Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, que era uma autora que eu tava tendo experiências muito negativas ultimamente, e agora eu odiei um livro da Taylor Jenkins Reid. Gente, Taylor Jenkins Reid se tornou uma das minhas autoras preferidas da vida, assim como de muita gente, né, porque essa mulher é muito hypada, todo mundo gosta muito, muito, muito dela, e eu era uma dessas pessoas. Na verdade, eu ainda sou uma dessas pessoas, tá? Isso aqui deve ter sido escrito por outra pessoa, ou então ela devia estar num momento da vida dela muito pra baixo, muito deprê, porque não é possível. Ele te leva de lugar nenhum pra nenhum lugar. É simplesmente assim. Eu até cheguei a falar pra vocês que já tinha visto algumas pessoas falarem um pouco mal e tal, mas eu fiquei pensando, não é possível que um livro da Taylor Jenkins Reid seja ruim. E quando eu comecei a ler, né, eu tava lá no início, das primeiras páginas, eu tava até pensando, a escrita tá sendo fluida, então assim, ótimo, estou, né, com expectativas, porque no início é bem introdutório, né? A parte em que a Hannah tá ali meio perdida na vida, porque a Hannah, que é a personagem principal, ela tem 29 anos, quase 30 anos, e ela nunca, né, até hoje achou o lugar dela no mundo. Ela já morou em Los Angeles, já morou em Boston, já morou em Austin, já morou em Nova York, que é o último lugar onde ela tava, e agora ela tá se mudando de volta pra Los Angeles, porque ela tá realmente muito perdida. Ela trabalhava como garçonete, ela se envolveu com um homem casado, então tá assim, meu Deus, o que eu faço na minha vida agora, que tô chegando aos 30 e não conquistei praticamente nada, minha família tá longe, então ela decide voltar, né, já que ela tá nesse momento meio pra baixo, meio reflexivo da vida dela. Logo no primeiro dia, que assim que ela chega, vão montar não é bem uma comemoração, mas é tipo assim, uma reunião, né, dos antigos amigos dela, de colégio e de vizinhança, e também tem amigos de amigos e tudo mais. E no final da noite que a gente vai, enfim, separar aí as duas realidades, né? Que é a premissa desse livro. Ela tem que escolher se ela vai continuar com o boyzinho, o ex-namorado dela, que ela tá ali flertando durante a festa, ou se ela vai embora com a melhor amiga. E é a partir dali que a gente vai acompanhar essas duas realidades. A realidade que ela escolhe ficar com um amigo e a realidade que ela escolhe ir embora com a amiga. E eu tava achando que em algum momento a Taylor Jenkins Reid ia nos envolver naquela trama maravilhosa, aqueles personagens maravilhosos. E eu até gostei bastante do Ethan no início. Eu achei ele muito parecido com o Sam, de Amores Verdadeiros, que é simplesmente o meu personagem preferido da vida e um dos meus livros preferidos da vida também. É o meu preferido da Taylor Jenkins Reid, sem dúvida. Só que as coisas começaram a desandar porque eu vi que a história não estava caminhando. É literalmente uma história assim, ó, uma linha reta que vai contar a vida da mulher e não acontece basicamente nada em nenhuma das duas vidas. Assim, tem alguns probleminhas e tal, mas não é nada que a gente fique, meu Deus, não sei o que. É um livro sem plot nenhum. E assim, se você gosta de pessoas normais, por exemplo, da Sally Rooney, talvez você até goste desse livro, né? Porém, até em Pessoas Normais, que foi um livro também que eu não curti tanto, eu ainda consegui achar algum amadurecimento dos personagens, algum progresso da história, sabe? Apesar de, né, não ter um plot, não ter uma coisa assim, eu consegui ver um progresso da história. Aqui não. Aqui é real. A gente
sair de lugar nenhum para ir para nenhum lugar. Do meio pro final, gente, eu só tava querendo terminar. Vamos terminar isso aqui, vamos fingir que eu nunca li e passar pra frente. É um livro que com certeza eu vou passar pra frente. Não quero estar comigo, estou muito decepcionado. Tava jurando que eu ia gostar muito, assim como gostei das outras obras da autora. Inclusive, ouso dizer que entrou pro hall de piores livros que eu li esse ano. Sério, foi uma completa decepção. E como eu já falei, né, já é quase 3 horas da manhã, deve ser 2h30 por agora. Então, vou dormir. Já estou morrendo de sono enquanto eu tava dando, tava até assim, ó, fechando o olho. Então agora eu vou descansar um pouquinho, porque à noite não vamos parar. Vou dormir, amanhã eu quero acordar cedo pra, né, continuar aí essa maratona 24 horas, porque agora de noite eu me atrasei muito, porque eu tava com dor de cabeça, aí eu parei um pouco, fui mexendo no celular, comprei açaí, enfim. Fiquei enrolando, porque na verdade já era pra eu ter terminado de ler em outra vida, talvez lá pras 11 da noite, eu só fui terminar agora de madrugada. Mas meu objetivo é acordar cedo e pegar para ler Vergonha, da Brittany Cherry. Esse aqui, as expectativas estão lá em cima. Sério, eu tô muito, muito animado pra ler esse livro. Porque todo mundo fala que a gente tá esperando uma coisa e nos entregue tristeza, depressão. Estou com expectativas altas. Só que, gente, no livraço tem mais de 400 páginas, né? Então eu tô assim, será que vai dar tempo? Não vai não, amor. Tomara que sim. Vamos conferir aí nos próximos capítulos. Então é isso. Beijo, boa noite, até amanhã, que pra vocês é daqui a pouquinho. Tomorrow. Bom dia, gente. Estou aqui, ó. Acabei de acordar. Alexa, que horas são? São 8h34. Espero que o seu domingo seja agradável. São 8h34. Eu até queria ter acordado mais cedo pra ler e tal, mas vocês viram que eu fui dormir 3 horas da manhã, então eu nem dormi muito, né? Tô com sono, tô com essa cara de gente morta, né? Completamente amassada e tudo mais, porém isso aqui é vida real, não é mesmo? Nem tomei café da manhã ainda, literalmente levantei da cama, peguei o tripé e comecei a gravar. Mas pretendo tomar um cafezinho e então iniciar a leitura de Vergonha, né? Falei pra vocês que estou com expectativas, então é isso, não vou esperar muito, já vou jogar uma água na minha cara pra eu acordar. Assim que eu terminar essa maratona 24 horas de leitura, eu já vou colocar meu uniformezinho vermelho e votar. Mas enfim, hoje o dia promete, não é mesmo? Então vamos iniciá-lo. Much later. Gente, o que foi este livro na minha vida? Eu não sei nem o que falar, assim, de verdade. Porque o que eu sinto é vergonha por não ter lido essa história antes, ainda que todo mundo falasse muito bem por conta da capa e tudo mais. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. 5 estrelas, selo Cobra Letrada de qualidade. E eu tô muito chocado no quanto eu fiquei imerso, no quanto eu sofri com esses personagens, no quanto eu me apeguei a cada um deles e no quanto eu amei profundamente essa história aqui. Eu ainda tô tentando digerir ela, porque eu acabei de terminar, eu acho que são meio de meio agora, então, tipo, eu até terminei com 30 minutos de folga, né, porque teoricamente era pra eu terminar exata 1 da tarde. A única coisa que eu consigo passar, assim, de verdade pra vocês, é que vocês precisam ler esse livro. Pra ontem, se vocês têm na estante de vocês, ou se vocês têm no Kindle, leiam agora. Façam esse favor a si mesmo, porque fazia bastante tempo que eu não lia algo que fosse tão bem construído. Eu li vários livros muito bons esse ano, muito bons mesmo, mas da forma como cada personagem foi construído, com todos os seus dramas do passado e de como aquilo moldou o que eles são hoje, sabe? Nenhum chegou aos pés desse aqui. A Brittany Cherry conseguiu se tornar uma das minhas autoras preferidas, sendo que eu só li um livro dela. Tá nesse nível. Aqui, né, só pra contextualizar um pouquinho quem nunca ouviu falar de Vergonha, a gente vai conhecer 2 personagens principais, a Grace e o Jackson. A Grace acabou de terminar um relacionamento super, hiper importante pra ela, que durou até bastante tempo, e ela tá completamente perdida, assim, na vida. Porque ela descobriu que ela foi traída, que o casamento dela tá uma grande bosta, e o marido dela, na verdade, que tá tipo assim, não tem mais como ficar junto. Porque ela, na verdade, ainda ama muito ele, e ela queria tentar consertar as coisas, mas ele tá
Um beijo da Anitta, fica com Deus. E aí ela decide voltar pra cidadezinha onde ela viveu e foi criada boa parte da vida dela, que é uma cidadezinha de interior, pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Inclusive, foi onde ela conheceu e se apaixonou pelo ex-marido dela, né? Que é, inclusive, onde moram, hoje em dia, ainda, os pais, a irmã, toda a família dela, a comunidade em que ela cresceu. E é lá, assim que ela chega, na verdade, na cidade de volta, completamente quebrada, com um emocional muito ruim, ela conhece o Jackson, que é outro personagem que está completamente quebrado, tá perdido, assim como a Grace, e eles vão ter um primeiro contato até muito ruim, porque o Jackson é aquele bad boy. Na verdade, não é nem bad boy, é um cara escroto, muito escroto, que gosta de ser escroto com as outras pessoas. Mas aí a gente vai entender o porquê que ele é escroto. E é até legal porque a autora não passa pano pra ele, né? Porque eu tava até com um pouquinho de medo de tipo, ai, será que vou passar pano pra ele ser escroto? Mas a gente conseguiu entender de fato tudo o que aconteceu com ele e a gente entende que, beleza, ele é muito escroto sim. E ele tem todos esses defeitos, mas ele também tem qualidades e a gente precisa conhecê-lo melhor. E em nenhum momento é passado pano pra isso, sabe? É feito com muita responsabilidade. E aí, obviamente, que vai ter um rolo ali entre os dois e isso vai causar na cidade, porque o Jackson e o pai são, tipo, lixo da cidade. Porque é uma cidadezinha extremamente religiosa. Inclusive, a família da Grace é a realeza da cidade, porque o pai dela é o pastor, então ele é literalmente a figura mais importante dali, até mais do que prefeito, governador e tudo mais. Ele é a figura mais importante porque a cidade ela foi construída, né, enraizada com essas bases religiosas. Então quando ela chega, tá todo mundo falando muito desse término, do que tá acontecendo na cidade, extremamente fofoqueira, e ela vai se ver, na verdade, num contexto de muito julgamento, intromissão das outras pessoas e de muita fofoca, sabe? E ela vai tentar aí se encontrar junto do Jackson, ele também tá tentando se reencontrar. Obviamente que isso vai ser desenvolvido nas 400 páginas, isso aqui não é só no início, tô dando uma pincelada muito geral pra vocês, mas é a partir dessa relação que a história vai se desenrolar, sabe? E é incrível. Essa aqui é uma história muito linda de como duas pessoas completamente perdidas e quebradas conseguem ter noção de que elas estão assim e de que elas podem se reencontrar, de que elas podem se reajustar e de que elas precisam abrir primeiro os olhos para olharem a si mesmos e entenderem a si mesmos e os seus demônios do passado e tudo aquilo que já sofreram para seguir em frente. É basicamente isso que a gente tem aqui em Vergonha. E foi como eu falei, a Brittany Cherry, ela consegue criar personagens tão reais. O desenvolvimento é tão incrível. Fazia tempo que eu não lia uma história tão bem desenvolvida, tão bem construída como essa daqui. Juro pra vocês. E ainda digo mais, e essa possa até ser um pouco cancelado, mas é minha opinião, né? Então vamos dar. Que é uma coisa que eu vi pouca gente falar. Na verdade eu não vi ninguém falar sobre isso, mas foi uma coisa que, pra mim, é uma coisa muito principal da história, que é essa questão da religião. A gente vê aqui exatamente o que o fanatismo religioso pode fazer com as pessoas. E aqui a gente vê muito claramente como essa cidade ela é tóxica, e não só para os personagens principais, como para todo mundo que vive ali dentro, para todo mundo que vive essa bolha de que a religião pode salvar tudo e de que as coisas têm que ser jogadas para debaixo dos lençóis porque tem que ir de acordo com os ensinamentos do Deus de cada um. E, cara, é muito tóxico. Todas as questões que estavam relacionadas com a questão da religião, de como a sociedade daqui sempre justificava tudo com bases na religião, me deu ânsia de vômito. Nossa, eu senti nojo, eu senti ânsia, sabe? Realmente é bizarro. E eu sei que isso é muito real em cidadezinhas do interior. Não cidadezinha do interior como cidade grande também. Esse livro aqui também é pra gente abrir os olhos com relação a isso. Minha opinião.
Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Eu posso ler 500 livros que, sei lá, trate dos piores gatilhos possível. Violência, agressão, tortura psicológica, tudo. E eu posso ler com calma, que eu vou conseguir absorver tudo aquilo que eu tô lendo na maior paz. Agora, não me coloque traição, porque esse é um gatilho que vai me sofrer muito. E é o que a gente tem aqui como até um elemento principal da história, né? Por conta aí da Grace. E, cara, isso me fez sofrer tanto, gente, tanto. Eu falei pra vocês que, apesar de ter ficado muito triste lendo Uma Segunda Chance, eu não cheguei a chorar. Com esse livro aqui, eu derramei umas lágrimas, sim. Não chorei, mas derramei lágrimas, sim, porque tocou em gatilhos que me afetam, sabe? Então, eu sofri muito. Nossa, eu sofri muito com como a Grace tava se sentindo, apesar de tudo que ela vivenciou, porque eu já vivenciei isso em algum momento da minha vida. Foi muito pessoal. Eu acho que pra qualquer pessoa vai ser um livro muito tocante, porque, mais uma vez, a Brittany Cherry consegue descrever sentimentos de uma forma, assim, brilhante. Mas pra mim, teve algo mais pessoal ainda, sabe? Esse livro se tornou um dos melhores que eu li na minha vida. Eu dei 5 estrelas, como eu já falei. Eu queria muito que todo mundo lesse. Esse foi um livro sensacional, que eu, assim, não tava dando nada ou muita pouca coisa por ele. E ele me surpreendeu de formas inimagináveis. Eu tava jurando que eu ia sentir isso daqui com o livro da Taylor Jenkins Reid. E, na verdade, se tornou um dos piores que eu li esse ano. E esse aqui são um dos melhores. Assim, foi muito chocante. E aí, vale até falar, né, dessa minha experiência com esses 3 livrinhos durante 24 horas. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Talvez eu faça mais. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram e querem que eu faça mais maratonas de 24 horas comigo mesmo e grave, né, tipo um vlog de leitura pra vocês. Acabou que no final foi exatamente o que eu tinha me proposto inicialmente, né? Eu tinha achado que ia conseguir ler esses 3 aqui e de fato consegui ler só esses. Não estendi pros outros 2 que eu tinha colocado como extra, né? Como bônus, caso sobrasse algum tempo. E até sobrou aí uns 20 minutos, mas obviamente, né, gente, que 20 minutos não dá pra ler nada. Então, fiquei muito feliz com o resultado, apesar de ter me decepcionado muito com Taylor Jenkins Reid. Mas enfim, acho que valeu a pena. Primeiro porque me veio esse resultado maravilhoso de vergonha, e segundo porque essa segunda chance, né, fazendo um trocadilho com o nome do livro, que eu dei pra Colleen Hoover também valeu muito a pena, e foi uma experiência muito positiva, que era uma coisa que eu não tinha tido já há algum tempo com ela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram um desses livros, se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!